Leonardo, como é que está você, meu amigo? Beleza? Beleza. Leonardo Schneider comigo aqui hoje, ele que é estudante de engenharia, palestrante lá na IIPC. Exato. É isso, Leonardo? Isso mesmo. IPC é Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Projeciologia e Conscienciologia. Isso. Bom, vamos falar então de um assunto que está ligado à saúde. Bioenergias e qualidade de vida. Isso mesmo. Segundo o estudo da IPC, o que a gente pode entender como qualidade de vida? Qualidade de vida, tudo bem. Nesse tema que a gente vai comentar hoje é como as bioenergias elas podem influenciar na qualidade de vida. Né? Então vamos direto ao assunto. As bioenergias, elas são um tipo de energia, bem como introduziu a Malu no quadro anterior, né? Seria mais ou menos o mesmo tema. O mesmo pensamento. Exatamente. É a energia vital que move o mundo. Exato. É isso? Cada um de nós possuímos essa energia e podemos percebê-la, tá? Vou trazer um exemplo que na maioria dos casos aí que a gente escuta por aí, o pessoal comenta que percebe. Né? Por exemplo, quando você entra num ambiente e percebe que as energias estão carregadas, que as energias estão pesadas. Tem isso, né? Tem. Tem isso, acontece direto. Não existe. Às vezes tem isso. A gente sente tem aquele isso. ambiente... Sente um peso nas costas, Carregado. sente dor de cabeça. É isso. Ambiente carregado. Um contraponto a essa situação seria um ambiente mais leve, por exemplo, na natureza, como por exemplo uma praia, uma cachoeira, onde você sente uma liberdade, paz, harmonia. Isso então, tem a ver com as bioenergias. Isso. Então elas podem ser positivas ou negativas. Isso. Leonardo, o que faz com que elas sejam positivas ou negativas? Positivas ou negativas depende da intenção, ok? A intenção com que as pessoas estão transmitindo essas energias e depende da qualidade do pensamento das pessoas. Então existe aquele negócio, eu não gosto, a pessoa não gosta daquela pessoa, esse não gosta daquele, estou fazendo um pensamento negativo. Existe isso? Existe isso. Eu vou trazer um exemplo para deixar isso mais claro. Por exemplo, quando você pensa em algum amigo ou algum parente, segundos depois a pessoa liga para você. Já aconteceu isso com você? Já. Então, isso é uma evidência de que todas as pessoas que têm algum certo nível de afinidade, elas estão conectadas entre si através dessas energias. Ok, a força do pensamento seria? Exatamente. Então, isso acontece com qualquer tipo de pensamento. Então, qual a qualidade dos pensamentos que eu estou emitindo para as outras pessoas? Então, vou fazer uma pergunta. Um ser humano, que é muito comum, não gosta do outro, está transmitindo um pensamento negativo, que é um dos piores que tem, que é a inveja. Né? Ou a pessoa de tal. O famoso olho gordo. Olho gordo. Não gosta daquela pessoa lá, né? O chapéu do cozinheiro lá é muito bonito, coisa e tal. Imagina, ele cozinha tão bem, eu não sei cozinhar nem um ovo, coisa e tal. Essa energia, vou fazer uma pergunta bem prática, objetiva, que eu tenho certeza que quem está em casa faria para você. Essa energia que eu estou, negativa, que eu estou levando para lá, aquele outro ser que está do outro lado de lá, recebe isso aí? Recebe e capta e vai fazer mal para ele? As influências dessa transmissão. Ok. Por mais que as pessoas não percebam, não estejam conscientes e despertas para essa realidade, as interações acontecem e muitas vezes as pessoas não atribuem essas consequências às energias. Mas quando a gente começa a se aprofundar nisso, ter um domínio melhor dessas energias, a gente começa a perceber o quanto elas influenciam no nosso dia a dia. Existe como cortar essa energia negativa? Existe, perfeitamente. No IPC nós fornecemos técnicas, em todas as palestras gratuitas que a gente dá lá, no final da palestra tem uma parte prática, onde a gente passa algumas técnicas, ferramentas para que a pessoa possa fazer essa autodefesa energética. Que coisa, eu sabia que as coisas não iam bem, viu? E não sabe, agora já sei. Exatamente. Agora, existem algumas maneiras de fazer isso. A gente brinca, mas o ser humano é muito complexo, né? E o poder da mente é algo... Pô, se o câmera consegue muitas vezes mover algo, né, magnético, né? Move, né? Com o poder da mente, se imagine ser humano contra ser humano, o que não faz, hein? Pois e aí? Então, existem várias maneiras de proporcionar essa experiência. Por exemplo, quando eu sinto que eu não estou muito bem equilibrado com as minhas energias, pode ser que outra pessoa faça, como a nossa amiga do bloco anterior estava comentando, fazer uma imposição de mãos e equilibrar as minhas energias. Mas o que a gente prioriza e valoriza mais é a pessoa fazer isso por conta própria, fazer sozinha, sem depender de nada nem ninguém. É possível? É possível.
Então a gente A proporciona... pessoa está nervosa, está estressada, tá sentindo que as coisas não vão bem, né? O pessoal lá no trabalho, todo mundo com inveja do cara, né? Comprou um carrão bonito, né? É normal isso, né? Normal. A Tem uma manobra... mulher bonita. A manobra mais básica que a gente fornece para as pessoas seria a circulação fechada das energias. Como é que é isso? Tá. Tem como, claro, quem quiser aprender, evidentemente, vai ter que fazer um curso ou assistir uma palestra no IPC. Mas tem como você passar para a gente uma ideia prática? O que você ensinaria lá no primeiro dia de curso para quebrar esse ciclo negativo, aquela energia... a pessoa está cansada. Tem como certeza. Como é que faz, Leonardo? Essa manobra mais básica que eu estava comentando seria a circulação fechada das energias. Então a pessoa, através de comando mental, através da vontade mesmo, ela vai fazer com que uma massa de energia se concentre no alto da sua cabeça, depois vai fazer com que essas energias desçam até os pés, retornem até o alto da cabeça, formando uma circulação dessas energias. Ok. À medida que o tempo passa, a pessoa vai dando comandos para que essa energia se propague com uma velocidade maior, até alcançar uma velocidade muito alta e alcançar o que nós chamamos de estado vibracional. Ok. Esse estado vibracional seria uma homeostase dessas energias, proporcionando um equilíbrio emocional maior, proporcionando uma defesa energética para a pessoa e um bem-estar muito grande. Então essa seria a técnica mais básica, mas como a gente estava comentando, vai ter um curso nesse final de semana em que a gente vai oferecer 40 manobras energéticas. 40 essa seria uma. Então a gente fornece 40 maneiras diferentes da pessoa movimentar essas energias, mas de uma maneira bem prática para que ela possa aplicar isso no dia a dia dela e alcançar uma qualidade de vida maior. Eu fico imaginando num mundo que nós vivemos de tantas guerrilhas, contendas, disputas, por tudo, né? A energia aqui no ambiente deve ficar incrível, hein? Com certeza. Porque é como ondas do rádio, ondas da televisão, né? E ficam aqui no ar. É Gravitando. por aí? Gravitando. Bem por aí mesmo. É assim que funciona mais ou menos? Assim que funciona. E essas energias, nós estamos interagindo o tempo todo com essas energias. Agora, o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas não estão atentas a essas repercussões. Pergunta. Televisão transmite as ondas magnéticas. Todo mundo sabe que para receber essa onda magnética através da televisão, que é a nossa imagem, eu tenho que ter na minha casa um receptor. Se eu não tiver um receptor na minha casa, eu não vou receber as imagens que a antena da televisão está transmitindo para as casas. Vamos fazer essa pergunta agora. Existe uma pessoa transmitindo um pensamento negativo para determinada pessoa. Se eu não tiver com a minha antena parabólica, receptora de energias ligadas, esse sinal não vai entrar na minha casa, na minha vida e no meu pensamento. É por aí? Mais ou menos. Por que eu digo mais ou menos? Porque se eu não estou com essa minha, usando a mesma analogia que você está trazendo, se eu não tiver com a minha antena parabólica bem ajustada, essa energia vai chegar até mim. Só que eu não vou ter condições de controlar essas interações, percebe? Então, se eu estiver atento, se eu conseguir manipular essas minhas energias, chegar nesse estado vibracional que eu comentei, eu tenho condições de me defender dessas energias. Então, não é que o sinal vai se perder, ele vai chegar. Mas se eu estiver atento, se eu estiver lúcido para isso, e se eu estiver desenvolvendo essas energias, eu tenho muito mais condição de me defender dessas energias negativas. O ser humano sente quando a energia está negativa vindo para ele? Está recebendo uma corrente negativa? Sente. Todo mundo pode sentir as energias e as repercussões delas, tá? Então eu tenho um exemplo bem legal para trazer, que no ano passado ou retrasado, eu ensinei um primo meu a fazer esses trabalhos com as energias, e na época ele tinha 9 anos de idade. E eu ensinei para ele, eu tinha dúvida se ele tinha entendido muito bem, ele disse que tinha sentido bem-estar e tinha sentido as repercussões dessas energias. Na semana seguinte, quando eu fui conversar com ele estava comentando que na escolinha dele, tinha um menininho que estava provocando ele durante a aula, e provocando ele, e ele começou a ficar com aquela sensação de raiva, só que ao invés de ele agir como ele, normalmente ele agia, com raiva, gritar ou tentar até agredir o outro menino, ele pediu para a professora para ir no banheiro, foi no banheiro e fez o trabalho com as energias. E ele disse que quando ele voltou para a sala de aula, ele não estava mais com essa sensação de raiva e disse que não estava mais se sentindo afetado pelas provocações do coleguinha dele. Então isso é para mostrar que qualquer pessoa tem condições de trabalhar as energias, cortar essas energias negativas e
perceber os benefícios disso. Se ele que tem 9 anos de idade percebeu, qualquer um consegue. Bom, nós estamos falando de bioenergias positivas e negativas. Falamos bastante das negativas. Vamos falar das coisas positivas, então. Um pai, uma mãe, qualquer ser humano do bem, deseja o bem do outro. Nós vamos pegar um caso mais clássico. O pai, uma mãe quer um benefício de um filho, quer a saúde dele, quer que ele vá bem na vida. O pai tem como transmitir uma corrente de pensamento positivo, buscando um benefício do seu filho? Com certeza. Ou de uma pessoa, enfim, é possível? Isso está acontecendo o tempo todo, tá? O tempo inteiro. Por exemplo, na nossa conversa, uma conversa por telefone, às vezes quando você dá bom dia para uma pessoa no elevador, essas interações energéticas já estão acontecendo, essas trocas energéticas, né? Vou trazer mais alguns exemplos para deixar isso mais claro. Quando você tem um amigo ou um parente querendo conversar com você, ele conta que está com algum problema, à medida que ele vai contando esses problemas, ele que estava mal vai ficando bem e você que estava bem vai ficando mal. Né? Mas o que está acontecendo nessa troca energética? Eu que estava bem, vou passando essas energias boas para ele e ele vai ficando mais animado, ele vai ficando mais motivado, com maior bem-estar. Então, e o nosso desafio, então, é a gente conseguir trabalhar as nossas energias para não sentir essas repercussões. Eu fico pensando um profissional que trabalha com pacientes, com doentes, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, ele está ouvindo o dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro, né? Ouvindo um monte de ladainha ruim. Então ele tem que ter um controle vibracional muito grande, senão quem fica doente é ele. Exatamente. É por aí? O doente, ele vai sugar as energias do médico. O doente vai sugar as energias do psicólogo. Isso é natural, ele não faz isso por mal. Isso acontece naturalmente por conta dessas trocas energéticas. Muito bom. Se o médico tem condições de manter o equilíbrio e trabalhar essas energias, o desempenho dele na própria profissão vai ser muito melhor. Leonardo Schneider, meu caro, quando que vai ser esse curso? Quando começa? Tem custo? Como é que faz para se inscrever? Quem pode participar? Por favor. Tá. Esse curso se chama 40 Manobras Energéticas, como eu tinha comentado antes. Ok. Ele vai ocorrer nos dias 6, 7 e 8 de setembro agora, sábado, domingo e segunda. Segunda-feira é feriado aqui em Curitiba. Ok. Né? Ele vai ser realizado no Hotel Mabu, ali no centro de Curitiba. Na 15 de novembro, 830? Isso. É isso? Isso. E o interessante desse curso é que ele é bem prático. São 40 manobras energéticas buscando mesmo uma aplicação prática dessas manobras no dia a dia para a pessoa buscar realmente um equilíbrio emocional maior, um bem-estar maior. Né? Bacana. E para mais informações o pessoal pode ligar lá no IPC. Posso passar o telefone? Se escreve IIPC, né? Isso, Se IIPC. digitar lá no site IIPC, já encontra? Encontra. Qual o telefone lá do IIPC? É 3223-5736. Ok. Tá? E o interessante desse curso, o professor que está vindo dar esse curso, ele está vindo de Foz do Iguaçu, o nome dele é Mário Oliveira, ele tem bastante experiência, bastante bagagem nesse assunto. E para quem quiser mais informações é só ligar lá no IPC. Show de bola. Legal. Vamos lá fazer uns cursos lá. Tira a uruca para lá. Amigo, um abraço. Obrigado.